Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 8 de outubro. 8 de outubro. Leitura bíblica do dia em João 19, Salmo 146 a 150. Conto com suas orações. Salmo 150 diz-nos assim: a santa e poderosa palavra de Deus. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Aleluia. O livro de Salmos em hebraico, ele recebe o título de Sefer Tehillim. Perdoe-me o hebraico, porque eu não sei hebraico, ok? Que significa livro de louvores. E tem como grande tema a comunhão de Deus em oração e louvor. Se você tem acompanhado as reflexões, você já me ouviu falar isso, provavelmente na meditação no Salmo 1. E o livro de louvores, você me ouviu também falar, finaliza com cânticos que são conhecidos como o grande Hallel. O que seria isso? Do Salmo 146 ao 150, tá? Esses últimos salmos. Por quê? Porque cada cântico começa e termina com a exclamação hebraica de louvor, Hallelujah. Uma junção do termo halal, que significa louvar, louve, e Yah. Yah é a contração do termo Yehoah, o tetragrama do nome de Deus. Logo, Hallelujah significa louvai ao Senhor. Onde eu li louvai ao Senhor no verso 1 e louvai ao Senhor no último verso, finalizando, talvez a sua Bíblia esteja traduzido como aleluia. E está certo, ok? Porque em português, aleluia, traduzimos como aleluia. Mas também, se separar os termos separados são halal, yah. Né? Louvai ao Senhor, certo? Combinado? E aí, por isso, tá? Eu não crio caso por causa disso, mas sempre me soou estranho quando eu comecei a ouvir, depois de alguns anos caminhando na igreja, eu comecei a ouvir as pessoas dizendo algo que para mim só me soava estranho, porque eu não lia isso na Bíblia. Eu lia aleluia, dependendo da versão. Mas eu não entendia o que significava, tá? E aí, para mim, particularmente, parece equivocado dizer-se o plural aleluias. Não tem quando a pessoa... Por exemplo, glória a Deus, aleluia. Aí a pessoa fala... Tem gente que fala glórias, glórias, glórias a Deus, glórias a Deus. Até aí, tudo bem. Mas aí a pessoa às vezes fala aleluias, aleluias, no plural. E para mim, particularmente, parece equivocado. Por quê? Porque se nós pensarmos na formação da expressão aleluia, tá? Que é de halal, yah, yah, é uma contração de Yehoah, o tetragrama do Senhor, do nome do Senhor, Senhor, nas nossas Bíblias traduzido como Senhor, tudo com letra maiúscula. Todas as letras de Senhor em maiúscula é quando está o Yehoah, o tetragrama lá. Yod, He, Vav, He, se eu não me engano, tá? Em hebraico. E aí, quando a gente fala aleluias, quando a pessoa fala aleluias, se pensarmos nessa formação da expressão,
o S no final parece estar indicando mais de um Yah. É como se fosse Halal Yas. Ao invés de ser Yah, seria Yas. Significando ao invés de Senhor, senhores. Então, e nós sabemos que Deus é o único Senhor. Logo, Ele é o único Yah. O único Yehoah. Você está entendendo? Mas é aquilo, eu não crio caso por causa disso, mas só estou falando agora. Nunca falei isso abertamente, em vídeo nenhum, em pregação nenhuma, em ensinamento nenhum. Só conversei isso com minha esposa, porque eu considero, porque, sabe, né, algo que talvez desnecessário, né? Talvez magoasse as pessoas se fosse falar com a pessoa. Mas estou falando aqui porque eu estou falando da formação dessa expressão. Então eu sou obrigado a falar porque é um vídeo de ensino bíblico, tá? Então, só por causa disso. Se você fala, não estou te julgando, só estou explicando, tá? É igual aquela questão que a pessoa fala, primeira Reis, segunda Reis, se bem que aqui eu considero problemático, tá? Falar aleluias. Mas, por exemplo, quando a pessoa fala primeira Reis, segunda Reis, primeira Crônica, segunda Crônica, na verdade é primeiro livro de Reis, tá? Primeiro Reis, segundo Reis, primeiro livro de Crônicas, primeiro Crônicas. Primeira aos Coríntios, não primeiro, é primeira carta aos Coríntios. Segunda aos Tessalonicenses, não segundo Tessalonicenses, porque é a segunda carta. Então, num vídeo de ensino bíblico, cabe, tá? Então, por favor, eu jamais vou corrigir alguém, nunca fiz, né, pessoalmente, mas estou explicando aqui dentro do nosso contexto. E uma outra coisa importante, o meu entender, e aí estou aberto a quem quiser me mostrar o contrário, mas se Senhor traduzindo a nossa Bíblia como Senhor para o tetragrama, Yod He Vav He, Yehoba, tá? Alguns dizem Jeová, aportuguesando. Se Deus é o único Senhor, e Deus, quando o termo é traduzido como Deus, geralmente é o termo Elohim, que é um termo plural, e se Elohim é o Senhor, então Senhor, no meu entender, não é o Pai, mas é a triunidade, ok? É o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas fecha parênteses. Os títulos gregos, psalmoi ou psalterion, apontam para um poema que deve ser acompanhado por um instrumento de cordas. E é bem apropriado aqui para o Salmo 150, eu vou falar um pouquinho dele aqui. O livro dos Salmos ele é subdividido em 5 livros menores, 5 compilações, de diversas coleções antigas de cânticos e poemas, apresentando uma doxologia no final de cada. Então são eles. O livro 1, que vai do Salmo 1 ao 41, o livro 2, do 42 ao 72, o livro 3, do 73 ao 89, o livro 4, do 90 ao 106, e o livro 5, do 107 a 150, a 145, e o livro 5, e o livro 5, de 107 a 150, tá? Exatamente. Olhando para o texto, versículo 1, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. O salmo em si, ele é apropriado para servir de doxologia ao livro 5, ao todo o livro de Salmos, livro de louvores. Acho que eu não falei aqui não, né? Não comentei aqui. Mas cada um desses 5 livros, livro 1, 2, 3, 4, 5, ele termina com uma doxologia, um louvor, uma exaltação, uma glorificação a Deus. No final do Salmo 41,
no final do 72, no final do 89, no final do 106 e, claro, aqui no final do 150, mas não apenas o final do 150, como o próprio 150, e não apenas o 150, mas todos os 4 últimos salmos, tá? Então é bem apropriada como uma doxologia para o livro de louvores. Só que nesse versículo, note que o louvor a Deus, ele cabe dentro das 4 paredes, você pensando aqui em santuário, lugar santo, onde a igreja se reúne, onde o povo de Deus se reúne, mas também ele cabe do lado de fora, ao céu aberto, né? No firmamento do seu poder, dá uma ideia de ao céu aberto, tá? Então ele cabe dentro e fora. No versículo 2, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvor a Deus pelos feitos, o que ele faz, mas também pelo seu caráter, quem ele é, a excelência da sua grandeza, a sua magnificência, ok? E como nós, como servos de Deus, precisamos compreender isso, seja na liturgia do culto público ou na nossa intimidade do devocional. Por que eu estou te dizendo isso? Carinhosamente eu estou dizendo. Porque seja no culto público ou no devocional pessoal, no dia a dia, muitas vezes nós introduzimos canções que não são louvores. Não são louvores. Porque não exaltam os feitos de Deus e nem a pessoa de Deus. Então não são louvores. Deus não está sendo glorificado. Deus não é o centro. Nas rádios aí, pelo menos desde que a primeira vez que eu me dou conta de ouvir rádio chamada evangélica, desde o final do século passado, você já tinha ali músicas que não eram louvores a Deus. Até esses dias eu imagino que também continue sendo assim, das vezes que eu acabei sintonizando em alguma rádio, canções que não são. E às vezes as pessoas querem, no dia a dia, elas ficam cantando essas canções nos seus lares, no trabalho, na condução, na rua, no comércio, achando que, eu estou louvando a Deus. E não está, ok? Nos cultos, às vezes passando em frente de igrejas reunidas, horário de culto, canções como essas, isso não é louvor a Deus, tá? Carinhosamente eu estou dizendo, porque cabe dentro aqui da nossa reflexão, tá? Por favor. Não é minha intenção ofender ninguém. É porque está dentro da nossa temática aqui, do Salmo 150, que foi que o Senhor ardeu meu coração para compartilhar da meditação referente ao dia 8. Versículos 3 a 5, louvai-o com som de trombeta. Eu esqueci de separar o que cada termo significaria no nosso entendimento para os nossos dias. Trombeta, louvai com o saltério e a harpa, louvai com o tamborim. É porque tem alguns instrumentos aqui que são fáceis de se entender. Louvai com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, ou seja, uma diversidade de instrumentos musicais. Então, é claro que nós, apenas com a nossa voz, podemos louvar a Deus de todo o coração, tá? Sem problema algum. Alguns em casa eu tinha, ainda quero comprar, né? Novamente um violão. Nos meus primeiros anos de caminhada, eu comprei um violão. Olha, eu só pedi dois presentes ao meu pai que eu me lembro em toda a minha vida. O primeiro, quando eu era na transição da infância para a adolescência, eu pedi ao meu pai um videogame, um Master System, início da década de 90. E, e eu, com 20 e pouquinhos anos, os primeiros anos de caminhada, eu pedi a ele dinheiro para comprar um violão. E um violão para quê? Para que eu pudesse, no meu devocional, eu ficar dedilhando, louvando ao Senhor. E aí eu acabei
emprestando violão, e depois de muito tempo emprestado acabei dando violão, mas quero voltar a comprar um violão para que no meu louvor a Deus, no meu devocional, eu esteja louvando a Deus também com o violão, por exemplo. Tem gente que tem a sua guitarra, também já tive uma guitarra, mas acabei doando a minha guitarra. Tem gente que tem o seu contrabaixo, tem gente que tem o seu tecladinho, é o instrumento que a pessoa tiver. Tem gente que tem um bandolinzinho, cada um tem o instrumento que for. Né? Tem gente que está sempre batucando, está louvando e está batucando. Por quê? Porque sendo Deus tão criativo, sábio, poderoso, sublime assim, poxa, é digno você acompanhar o louvor também com um instrumento musical. Né? Nem que seja do mais simples que seja, um batuque na mesa, um batuque na perna, uma batida na perna ali ritmada, no sofá, se você estiver no sofá, às vezes na barriga, no peito, ou às vezes alterna a, a, a voz com uma imitação de instrumento musical, né? Eu faço muito isso também. Então, cabe, tá? Cabe isso no nosso devocional pessoal, mas cabe isso também no culto público, né? Na liturgia. Claro que tem que ser algo em que todos consigam acompanhar. Na verdade, o instrumento seria só para acompanhar as vozes, porque estão todos louvando. Né? Pessoalmente, eu sou desfavorável a solos longos de instrumentos no período de louvor no culto. Por quê? Porque fica só aquele instrumento solando, nem as vozes acompanham, nem os outros instrumentos estão ali juntos, que dirá a igreja reunida. Então, sou favorável a que não se tenha solos longos, a não ser numa transição, numa ponte, ou numa introdução, ou encerrando, mas não no meio da música você ter ali praticamente 1 minuto de solo de um instrumento. Eu penso que não cabe, tá? No meu entender pessoal. Quem faz, eu não quero arrumar briga por causa disso. Mas cabe muito bem o instrumento musical acompanhando. Só que no versículo 4, eu vou chamar aqui de parte B, logo depois do tamborim, ele fala da dança. Que sabe, você louvar o Senhor, tá louvando ao Senhor com a sua voz, e você tá dançando, sabe, batendo palma, você, sabe, mexendo o teu corpo. Não vejo problema nenhum, cabe muito bem louvar ao Senhor. No seu particular, eu vejo que cabe até uma extravagância se você assim se sentir alegre, feliz no Senhor, dependendo da música, você está saltando, de você estar bailando diante do Senhor, você e Deus. No culto público, eu penso que devemos ter um certo cuidado, tá? Penso que deve ser um certo cuidado. Não é proibido você estar ali dançando de forma discreta, sem você tirar a atenção do outro que também está louvando a Deus. Mas cabe também. Você, ali no seu lugar, você está movendo o seu corpo, né? Exaltando ao Senhor, não vejo problema. Desde que não seja, que você esteja fazendo coreografia, tá? No momento de culto, que nós não vemos isso na Bíblia. Ai, mas na minha igreja tem coreografia. Cada um cuida de onde congrega. Não vou entrar em polêmica por causa disso, não. No meu entender, não vejo isso nos cultos da igreja. Tá? Não vejo. O ministério de dança. Não vejo isso na Bíblia. Tá? Cabe a dança no louvor? Cabe. Individualmente. Você está lá louvando ao Senhor. Mas cabe um ministério organizado de dança / coreografia junto com o momento de louvor ou um momento à parte, com todo mundo olhando, fora do momento lá do louvor? No meu entender, não cabe, tá? Mas cada um sabe
da sua congregação, ok? Eu penso que não cabe uma apresentação e nem algo que tire a atenção da centralidade do Senhor no culto e de que não é exemplo para nós em todo o Novo Testamento e na história da igreja de que isso fazia parte da liturgia da igreja. Prove-me o contrário, fique à vontade aí quem quiser. Mas cada um cuida da sua igreja local. Versículo 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Todas as coisas vivas devem louvar ao Senhor, mas Deus é o único digno dessa adoração e ninguém mais. E é interessante, eu fiz uma pesquisa sobre louvai ao Senhor, a expressão, e fiz uma pesquisa sobre o termo aleluia, tá? Em português. O halal ya e em português o aleluia. E interessante que o aleluia, tá? O aleluia, ele tá até na glória. Apocalipse 19, 1-9. E depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 seres, e os 4 seres aqui podem ser os seres da visão lá de Isaías 6. Vamos lá. Os chamados serafins. Perdi aqui o texto, né? Se eles prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, sua noiva se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Até lá na glória. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor, aleluia, porque isso é bom. Salmo 147, verso 1a. Aleluia. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso ao louvor. Aleluia, porque isso é agradável. Salmo 147, 1, chamado de parte B. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso ao louvor. Aleluia, louvai ao Senhor, porque fica bem. Salmo 147, chamado de parte C do verso 1. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. Louvai ao Senhor, porque Ele é incomparável. Salmo 113, versos 5-9. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra, levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo.
Faça com que a mulher estéril habite em casa e seja mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor porque Ele é bom. Salmo 106, 1a. Aleluia. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvai ao Senhor porque a sua misericórdia é eterna. Salmo 106, 1b. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É eterna. Aleluia. Louvai ao Senhor, porque Ele manifestou sua graça a todos os homens. Olha, eu nunca enxerguei o Salmo 117 como eu enxerguei dessa vez, preparando essa reflexão, porque presta atenção, por favor. Veja se isso aqui não tem fundo com porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Presta atenção. Salmo 117, versos 1 e 2. Aleluia, louvai ao Senhor, todas as nações, o mundo. Louvai todos os povos, o mundo. Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Que benignidade é essa que Deus manifestou, que é grande para conosco? Porque Deus amou o mundo, todas as nações, todos os povos, de tal maneira que por sua benignidade manifestou a sua graça, dando seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele nos criou. Salmo 149, versos 1 e 2. Louvai ao Senhor. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegra-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Deus nos criou. Louvemos ao Senhor, porque Ele governa a nossa vida. No mesmo Salmo 149, nos mesmos versos. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegra-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Querido, Deus governa a sua vida, Ele é o seu rei. É Ele que tem o controle da sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas o que eu sei é que o Senhor é o nosso rei. Louvai ao Senhor, porque Ele está atento a todas as coisas. Salmo 113, versos 6 a 9. O qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Levanta o pobre do pó e do monturo. Levanta o necessitado para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa, seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Louvai ao Senhor. Ele se inclina para ver o que está nos céus e o que está na terra. Deus está atento a todas as coisas. Descanse o coração e louve ao Senhor. Louve ao Senhor, porque Ele ergue o caído. Salmo 113, versos 7 a 9. Levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado. Para quê? Para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. E entenda isso aqui, não é questão meramente financeira. Pense nisso aqui como a condição daquele que estava morto nos seus delitos e pecados, aquele que estava no monturo. Pensa naquele que estava caído, e de caído o Senhor ergue e o faz como um dos principais do seu povo. Faz com que a mulher, não o principal para receber glória, proeminência na frente dos outros, não é isso, mas no sentido daquele que está caído, Deus o colocar como uma ferramenta útil no reino dele. Não que esteja acima dos demais, não é essa a ideia.
Faz com que a mulher estéril habite em casa, seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. E especificamente o verso 9. Louvemos ao Senhor porque Ele cuida da nossa família. Salmo 103, verso 9. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Aleluia. Louvai ao Senhor, porque Ele nos salvou. Salmo 149, versos 3 e 4. Louve ao seu nome com danças, cante-lhe o seu louvor, com tamborim e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Salmo 146, 10. Louvemos ao Senhor porque Ele é soberano. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Aleluia. Louvai ao Senhor. Estamos num momento de convulsão geopolítica, econômica, social, climatológica, moral, cultural, sim. Religiosa, sim. Contudo, o Senhor reina eternamente, de geração em geração. A história não está desgovernada. Deus é soberano. E por isso Ele é digno de louvor. Louvai ao Senhor, porque Ele revelou a sua palavra. Salmo 147, versos 19 e 20. Mostra a sua palavra, ó Jacó, os seus estatutos, os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Deus revela, da revelação da sua palavra a nós. A palavra está aí para que todos leiam. A pregação do Evangelho está disponível a toda criatura, o meio pelo qual Deus dá a oportunidade de que haja arrependimento, por meio da pregação fiel do Evangelho. Mas a revelação da palavra, Deus deu para o seu povo. Aleluia. Louvemos ao Senhor, porque Ele nos guia por sua palavra. Presta atenção, Salmo 105, 42 a 45. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo. Acabou de falar os versos anteriores do deserto. Seu povo com alegria, os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes as terras dos gentios, Canaã, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus prefeitos e observassem as suas leis. Aleluia, louvai ao Senhor. Puxa, eu vou louvar ao Senhor porque eu tenho que guardar a sua palavra. Não pensa assim, rapaz. Os mandamentos de Deus não são penosos. 1 João, no capítulo 5, nos revela isso. E outra, guardar a palavra é evidência de que amamos ao Senhor. Nós fazemos isso por amor. E pensa numa outra coisa também. Você ter o mandamento de Deus, a regra estabelecida para nós, não é para tolir a nossa vida, é para nos proteger de cairmos no precipício. É Deus nos guiando ao caminho eterno. Lembra do maior desafio da nossa vida, Salmo 139, versículos 23 e 24. Senhor, tu sondas e me conhece, sondas o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me ao caminho eterno. Como é que Ele faz isso? Palavra. Obedecer a palavra não é peso, mas obedecer a palavra é evidência de amor. E é uma maneira de Deus nos proteger, é uma bênção. Nós estamos sendo conduzidos por Deus por meio da sua palavra. Louvado seja Deus por isso. Quando vem aquela pregação, a meditação, né, no teu dia a dia, que vem ali e você, poxa, tem que fazer isso. Louve a Deus, porque Deus está guiando a sua vida pelo caminho eterno. Entendeu? Muda a mentalidade. Louvemos ao Senhor, porque o pecado terá fim. Nós, aqui no Brasil, ouvimos recentemente uma ex-ministra, foi eleita como senadora, ela falando de terríveis coisas com os pequeninos.
né? E falou isso, tá gravado aí, as imagens rodaram, o vídeo. E hoje eu li uma matéria de que o ministério do qual ela cuidava, a pasta lá que ela cuidava, confirmou que o que ela disse agora, ela não é mais ministra, mas saiu para a eleição, confirmou que ela falou é verdade. E essa maldade, essa impiedade do homem, isso machuca o nosso coração. Sabe, isso é asqueroso, nojento. Você vê o mundo violento, mal, perverso, corrupto, maldoso, idólatra. Nós vemos essa impiedade no mundo cada vez mais crescente. Se isso nos enoja, imagina Deus. E Salmo 104, verso 35, desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não sejam mais. Bendize a minha alma ao Senhor, louvai ao Senhor. Vai chegar uma hora que a impiedade vai acabar. Bem? Vai chegar uma hora. E aí, olha o que nos diz o Salmo 149, versos 5 a 9. O juízo virá. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. Tem até o grupo com esse nome, né? Altos louvores. E espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança dos gentios e darem repressões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor. O juízo vem. Várias vezes em Apocalipse, nós estamos chegando novamente à meditação em Apocalipse, nós vemos Deus sendo louvado pelo seu justo juízo ao ímpio. Então louvemos ao Senhor, porque o juízo virá. Agora, como louvar ao Senhor? Como nós louvarmos ao Senhor? Como o aleluia. De todo o coração. Salmo 111, verso 1. Vou chamar de parte A. Louvai ao Senhor, aleluia. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na Assembleia dos Justos e na congregação. Versículo 112 do Salmo 112, versículo 1, na parte A. Em temor, louvai ao Senhor, aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Tem gente que não louva de todo o coração. Isso aqui é verdade. Louva da boca para fora. Com a hipocrisia. Hipocrisia, lembra da reflexão passada? Cuidado com a hipocrisia. Exatamente isso aqui. Não é de todo o coração. Honra com os lábios, mas não honra o Senhor de verdade. E outro, tem gente que faz isso, até faz com intensidade, com verdade, mas faz sem temor. Não tem reverência, não teme a Deus. Vive do jeito que quer e louva ao Senhor. Não louva em temor. Tem algo errado, concorda? Como louvar o Senhor? Com um cântico novo. Salmo 149, verso 1. Louvai ao Senhor. Cantai ao Senhor e o louvai ao Senhor, aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Cântico novo aqui, ele indica, não é uma nova canção meramente, mas é uma nova disposição interior para louvar a Deus. Há muitos que há muito tempo, talvez, não tem mais disposição para louvar ao Senhor, para entregar ao Senhor a honra que é devida. Perdeu o prazer em louvar ao Senhor. E o meu desejo é que o Senhor gere no teu coração, por meio do Espírito Santo, por meio de um coração arrependido, quebrantado,
sincero diante de Deus, que ele gere no seu coração um cântico novo a Deus. Como louvar ao Senhor? Com prazer na sua palavra. Salmo 112, verso 1, na parte B. Porque eu quero dar o destaque. Louvar ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Tem gente que... Quer ver um exemplo? Passa o dia inteiro louvando ao Senhor, mas não tem coragem de pegar a Bíblia para meditar. Tem gente que na hora do louvor, no culto, é uma bênção, tá lá louvando ao Senhor, mas na hora da palavra, corre. Eu tenho que louvar a Deus com prazer na palavra. Tá? Louvar a Deus como? Individualmente. Salmo 146, versos 1 e 2. Louvai ao Senhor, o aleluia, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu for vivo. É um indivíduo. Tem gente que quer louvar a Deus na cola dos outros, está errado. Mas também coletivamente. Salmo 149, 1 e 2. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos, junto aos irmãos. No dia a dia. Salmo 113, versos 1 a 3. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora para sempre, desde o nascimento do sol até o ocaso. Seja louvado o nome do Senhor no dia a dia, no cotidiano, mas também no culto. Tem gente que no culto tá lá, sisudo, mão para baixo, ou de braço cruzado, boca fechada, cara emburrado. Salmo 111, 1, parte B. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o meu coração na assembleia dos justos e na congregação. Como? Trabalhando também na obra de Deus. Não é porque você trabalha que você vai deixar de louvar o Senhor. Salmo 135, versos 1 e 2. Louvai ao Senhor, louvai ao nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, como também em todo o tempo. Salmo 113, versos 1 a 3. Louvai ao Senhor, louvai os servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Hoje é um tempo bom. Aleluia, louvemos ao Senhor. Hoje é um dia de muitas adversidades. Aleluia, louvemos ao Senhor, desde agora para sempre. Enquanto viver, Salmo 146, 1 e 2. Louvai ao Senhor, aleluia. Ó minha alma, louva ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo, sem perder a oportunidade. Salmo 115, versos 17 e 18. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós, uma linguagem poética, porque sabemos por Apocalipse que os mortos estão conscientes, as almas estão conscientes diante de Deus, os salvos. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor, que é o aleluia. Aqui é o sentido de não perder a oportunidade, não é deixar para morrer, ok? Mas não perder a oportunidade. E sem acepção de pessoas também, não importa a condição, etnia, sexualidade. Salmo 148, 11 a 13. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Concluindo, Salmo 106, 48. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia, louvai ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde.